Olá, olá, pessoal. Professor Ângelo Primo, no mundo da lógica, raciocínio lógico, corrigindo a prova de investigador de Polícia Civil São Paulo, realizada no dia 26/11/2023. Rapidinho aí, no caso, fresquinha, fresquinha para a gente fazer, certo? E quem fez essa prova aí, né, encontrou muitas questões aí no caso, conhecidas de longa data, né, repetições de outras provas e tudo mais. Então, foi uma prova aí e as questões foram rápidas, né, para quem estava por dentro, muito rápidas aí no caso, né, e velhas conhecidas da nossa trilha aí, no caso do raciocínio lógico. Tá certo? Vamos lá, então, para corrigir a nossa questãozinha de número 11, né, da prova do investigador de polícia 2023. Uma questão clássica, né, questão de associação e nada de diferente em relação ao que nós estamos acostumados, tá certo? Ele fala lá que 3 investigadores, P1, P2, P3, atuam em distritos policiais distintos, sendo eles D4, D5 e D6, e utilizam viaturas distintas, V7, V8, V9, não necessariamente nas ordens apresentadas. Isso daí é característica de associação, né, com resolução via tabela de associação. Quando ele fala sabe-se que, significa essas informações são verdadeiras. Sabe-se que o investigador P3 utiliza a viatura V7, mas não no distrito D4. Quem atua no distrito D5 não utiliza a viatura V8. O investigador P1 não atua em D6. O investigador P2 não atua em D5 e a viatura V9 é utilizada no distrito D4. Sendo assim, é correto afirmar que o investigador P2 utiliza a viatura V9, P1 atua no distrito D5, P3 não atua no distrito D5, P1 atua no distrito D4, tá certo? E P2 não utiliza a viatura V8. Eu vou resolver montando aqui a nossa tabela, porém, eu vou escolher como referência os distritos, tá certo? Então, eu coloquei D4, D5, D6 e investigadores P1, P2, P3, V7, V8, V9. Lembrando que essa linha adicional na parte de cima serve para relacionar coisas que envolvem investigador e veículos, tá certo? Então, a primeira informação diz assim: o investigador P3 utiliza a viatura V7, mas não no distrito D4. Como o D4 é a referência, eu vou escrever assim, né? No D4, nós não temos, no caso, né, o investigador 3 e nem a viatura 7. Legal? Lembrando que nós vamos utilizar verdadeiros e falsos por causa das alternativas serem, né, ou não do tipo proposição composta. No nosso caso, são todas proposições simples, então eu utilizo aqui também verdadeiro e falso. E a novidade aqui para nós é o seguinte: eu tenho uma informação entre o P3 e o V7, né? Você está vendo aí no caso, tá certo? E essa informação eu não teria espaço para colocar. Então vem a novidade. Essa linha ajuda a relacionar. O investigador P3, né? Ele utiliza a viatura 7. Vou escrever aqui em cima. E a viatura 7 é utilizado pelo investigador 3. Então, isso daqui, essa linha, né, auxiliar, serve para relacionar, no caso, as informações, né, que estão nessa horizontal. Tá certo? Muito bem. Então, a primeira já usei. Quem atua no D5 não utiliza V8. Então, D5, V8 é falso, né? Já fizemos aqui a nossa representação. O investigador P1 não atua em D6. D6 não tem, né, o nosso P1. Já marquei aqui, está fora. O investigador P2 não atua em D5. O D5 não é o nosso P2, ok?
E a viatura 9 é utilizada no distrito D4. Então, D4, tal 9 é verdade. E aí você já sabe, marcou verdade, eu fechei aqui no caso, tá certo? Eu vou colocar falso aqui e vou colocar falso aqui. Sobrando verdade aqui no caso, falso e verdade aqui, ok? Então, eu já descobri, no caso, né, quais são as viaturas. E o que eu sei? Aonde está a viatura 7, né? Automaticamente eu tenho o investigador 3. A viatura 7 está no D5, né? Portanto, o investigador 3 que usa essa viatura, opa, vamos apagar que é verdade, certo? Então, nós temos aqui o falso. Sendo esse falso, né? Então, ó, fechei aqui, viatura 7, distrito 5. Portanto, né, no caso, o que acontece? O investigador 3 está no distrito 5. Como eu fechei aqui no caso, tem duas falsas, verdade, não é isso? Falso, verdade e falso. Legal? Informações. Então, no D4 está o investigador 1 e está também a viatura 9. No D5 estão o investigador 3 e a viatura 7, né? E no D6 está o investigador 2 e a viatura 8. Legal? Então, vamos ver o que nós temos aí no caso. Então, a nossa alternativa correta é a alternativa D de dado, que diz que o investigador P1 atua no distrito 4, tá certo? Então, uma questãozinha clássica, uma questão aí, no caso, né, que todos, com certeza, conseguiram fazer tranquilamente, porém, né, para agilizar isso daí, depende só da escolha que você faz. Por isso que eu escolhi delegacia, né, distrito, aliás, porque foi citado mais vezes, né, nesse mundo. Legal? É isso aí. Angelo Primo se despedindo dessa questão, mas voltamos para resolver as outras também, tá certo? Até mais, já voltamos lá. Tchau.